Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 23. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, eram uma vez duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito e se desonraram ainda jovens. Lá foram apertados os seus peitos, lá foi apalpado o seu seio virginal. A mais velha chamava-se Olá e sua irmã Oliba. Pertenceram a mim e me deram filhos e filhas. Seus nomes, Olá, é Samaria e Oliba, Jerusalém. Olá foi infiel e tornou-se louca de amores por seus amantes, os assírios vizinhos dela, vestido de púrpura, governadores e chefes, jovens sedutores, cavaleiros montados. Ela prodigalizou seus encantos e essa elite dos assírios. E junto de todos esses, por quem se achava seduzida, maculou-se em seus ídolos. Não renunciou às suas devassidões do Egito, desde o tempo em que havia dormido com ela, ainda jovem, acariciando seus seios virginais, cobrindo-a de torpezas. Por isso, entreguei-a a seus amantes, os assírios, por quem ela ansiava. Eles descobriram-lhe a nudez, tomaram seus filhos e filhas e degolaram a golpes de espada. Foi um exemplo para as mulheres, porque justiça lhe foi feita. Sua irmã, Oliba, havia sido testemunha disso. Ela, porém, foi piorando em seus amores e foi ainda mais depravada que sua irmã. Prostituiu-se aos assírios, governadores e chefes, seus vizinhos esplendidamente vestidos, cavaleiros montados, jovens sedutores. Vi que também ela se desonrava. Seguiam ambos o mesmo caminho. Ela, todavia, foi mais longe em suas depravações, quando viu homens desenhando no muro, figuras dos caldeus pintados a vermelho, levando cintos sobre os rins e tiaras na cabeça, todos como grandes senhores retratos de babilônios saídos de Caldeia. Ela se apaixonou por eles ao primeiro olhar, e enviou-lhes mensageiros à Caldeia. E os filhos da Babilônia a ela vieram para o leito de seus amores. Conspurcaram-na com suas devassidões. Apenas foi evitada, seu coração sentiu ódio deles, mas como havia patenteado suas sem vergonhices e descoberto sua nudez, eu me desgostei dela como me havia magoado de sua irmã, porque ela multiplicou seus desregramentos, lembrando o tempo de sua mocidade, quando ela se desonrava no Egito. Ela ardeu ali em amor por luxuriosos, cujo membro era como um membro de asno, e sua lubricidade igual a dos cavalos. Voltastes às licenciosidades de sua juventude, do tempo em que os egípcios apertavam teus peitos e afagavam teu seio juvenil. E devido a isto, ó Oliba, eis o que diz o Senhor Javé: eu vou excitar contra ti todos os amantes dos quais te desgostastes. Vou trazê-lo contra ti de todos os lados, os babilônios e os caldeus, e Facude, e Soa, e Coa, com eles os assírios, jovens e belos, todos os governadores e chefes, guerreiros e cavaleiros montados, que marcharão contra ti com armas, carros e carruagens, e toda uma multidão de povos. Eles levantarão escudos e couraças contra ti de todos os lados, e eu lhes entrego o teu julgamento. Procederão de conformidade com as suas leis. Eu desencadeio meu ciúme contra ti. Eles te tratarão com fúria e te cortarão o nariz e as orelhas. Os que restarem de teus perecerão pela espada.
Eles tomarão teus filhos e filhas, o resto será devorado pelo fogo. Eles te despojarão de tuas vestes, levarão tuas joias. Assim porei fim a teus crimes e a tuas depravações começadas no Egito. Não mais levantarás os olhos para eles, não mais te hás de lembrar do Egito. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou entregar-te àqueles que odeias, de quem te desgostastes. Eles hão de te tratar odiosamente. Arrebatarão o fruto de teu trabalho e eles te deixarão nua, descoberta, expondo a vergonha de tuas impudícias, depravações e prostituições. Eis o que te sucederá devido a tuas luxúrias com as nações e tuas depravações com os ídolos. Seguistes o mesmo caminho que tua irmã, e devido a isso eu porei o seu cálice em tua mão. Eis o que diz o Senhor Javé: beberás o cálice de tua irmã, cálice largo e profundo, que provocará motejo e riso. Tamanho é a sua dimensão. Ficará cheia de embriaguez e de dor, e uma taça de entorpecimento e terror, a taça de sua irmã Samaria. Bebe-a, esvazia, morderás até os cacos e te rasgarão os seios. Sou eu que digo, oráculo do Senhor Javé, pois eis o que diz o Senhor Javé: porque tu me esqueceste e lançastes atrás das costas, carregarás tu também o peso de tua criminosa prostituição. Disse-me o Senhor: filho do homem, não vais julgar Oolá e Ooliba e denunciar-lhes as abominações? Elas cometeram adultério, há sangue em suas mãos. Elas fornicaram com os ídolos e os filhos a quem deram à luz. Fizeram-nos passar pelo fogo para queimá-los. Eis ainda o que fizeram: desonraram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que imolaram seus filhos e seus ídolos, penetraram em meu santuário para profaná-lo. Eis o que fizeram em minha própria casa. Fizeram mais, mandaram buscar homens de terras longínquas, os quais ocorrerão logo que receberem a mensagem. Para eles tu te banhastes, pintastes os olhos, pusestes os teus adornos. Tu te assentaste sobre um leito aparatoso, em frente ao qual estava preparada uma mesa, onde tu tinhas posto o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se o barulho de uma multidão satisfeita, e esta massa de homens se juntava aos bêbados do deserto, que metia braceletes nas mãos das duas irmãs e coroas esplêndidas em suas cabeças. Então disse eu: aquela que envelhecerá nos adultérios, pois também ela prossegue ainda em suas depravações. Entram pela casa dela como pela de uma prostituta. É assim que frequentava Oolá e Ooliba, essas mulheres perdidas. Os justos, porém, vão julgá-las, como se faz com as adúlteras e com aquelas que derramaram sangue, porque são de fato adúlteras. Suas mãos estão manchadas de sangue. Pois eis o que diz o Senhor Javé: que suba contra elas uma assembleia, sejam entregues a exação e a pilhagem, que se reúne o povo para apedrejá-la, que se matem seus filhos, e cortá-los em pedaços pela espada, que se matem seus filhos e suas filhas, e sejam incendiados suas moradas. Desta forma, porei termo aos crimes da terra, e todas as mulheres aprenderão a não imitar vossa luxúria. Recairão sobre vós as vossas devassidões, e carregareis o peso de vossa idolatria. Conhecereis assim que sou eu, o Senhor Javé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra pesada hoje, né? Palavra difícil até para a gente poder ler. Bom, vamos então prestar atenção no que está dizendo Ezequiel 23. Ezequiel continua a expor as razões do julgamento de Deus
e declarou uma parábola adicional. Comparou os reinos do norte e do sul, as duas irmãs que se tornaram prostitutas, os cidadãos orgulhosos de Jerusalém. Há muito tempo havia desprezado sua irmã, cidade de Samaria, pensando serem superiores. Mas Deus chamou ambas as cidades de prostitutas. Um choque para o povo de Jerusalém, que pensava ser tão justo. Da mesma maneira que esta mensagem era chocante e desagradável para aquelas pessoas, nossos pecados são repugnantes para Deus. Olá significa sua tenda. O reino do norte, Israel, foi afastado de Deus por causa do fascínio que sentia pelos enérgicos assírios. O povo de Israel desejava a juventude, a força e o poder, a riqueza e o prazer que vislumbrava nos caldeus. As mesmas coisas que, na opinião de muitas pessoas, ainda hoje trazem a felicidade. O Liba, que significa minha tenda está nela, é descrita como pior do que a irmã, porque não havia aprendido como o julgamento dela continuava cobiçando os assírios e os babilônios. Portanto, o julgamento semelhante era certo. Da mesma maneira que o Oliba era privilegiado e tinha mais conhecimento sobre o que poderia acontecer-lhe, nós também. Nós somos privilegiados porque conhecemos a Cristo. Precisamos estar certos de que estamos seguindo. A frase, no versículo 12, enamorou-se pelos filhos de Assíria, provavelmente significa que Judá tentou agradar excessivamente a Assíria. Pode ser uma referência ao fato de Acaz ter pago a Tiglat-Pileser III por sua proteção, como está em 2 Reis, capítulo 16, do 7 ao 8. Ezequiel também fez um convite à Babilônia por meio dos enviados desta nação, como está em 2 Reis 20, 12, Isaías 39. Esse versículo 16 mostra isso. No versículo 17, a princípio, Judá fez uma aliança com a Babilônia, mas depois mudou de ideia. Durante o reinado de Jeoaquim e Zedequias, Judá buscou a ajuda do Egito. A deslealdade de Judá, suas alianças com as nações pagãs, custou-lhe a única proteção real que poderia ter, a de Deus. No versículo 22 a 26, nesses versículos, é predito o último ataque a Jerusalém, que destruiria a cidade, no qual o terceiro grupo de cativos judeus seria levado para a Babilônia em 586 a.C., segundo Reis 25, Jeremias 52. O primeiro ataque ocorreu em 605 a.C., o segundo em 597 a.C. Pecode, Soa e Coa eram aliados dos babilônios. No versículo 39, os israelitas foram tão longe a ponto de sacrificarem seus filhos aos ídolos e oferecerem ao mesmo dia holocausto ao Senhor. Tal fato tomou adoração vazia. Não podemos louvar a Deus e ao mesmo tempo pecar intencionalmente. Isto seria como praticar adultério e em seguida comemorar o aniversário de casamento. Então Ezequiel vem mostrar para nós hoje uma palavra dura, mas quando nós traímos também a vontade de Deus, nós agimos, muitas vezes como estas pessoas. Quando nós adulteramos a palavra de Deus, é a atitude de alguém pagão, Por isso, a palavra de Deus ela é bem dura. Deus, ele não mede esforço em corrigir os seus filhos, em fazer um exorcismo, até mesmo na nossa mente, pela força do sacramento
da confissão. Nós estamos vivendo uma semana que precisamos confessar os nossos pecados e trazer o reino de Deus para dentro do nosso coração. Ser pessoas íntimas do Senhor para poder ser merecedor do céu. Nesta semana, vamos procurar fazer o extraordinário. Uma visita para um doente, uma visita para um parente, uma visita, para alguém que precisa, levar o reino de Deus pelo nosso sorriso, pelo nosso amor, através de um presente. Tudo isso faz a diferença. Isso são pedras preciosas que vai sendo acumulada no alforje da nossa alma. Todo o bem que fazemos aos outros, ele recai em dobro, em dose duplicada para o nosso coração. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar para que a gente seja extraordinário. Que a gente transforme o ordinário da vida em extraordinário. Coloca beleza nesta vida. Confesse. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.